Bom dia, pessoal. Irei falar um pouco para você sobre o seguinte artigo desenvolvido por essa equipe da Universidade de Ciências Médicas de Sheerness. A carbamazepina, CBZ, e fenitoína, PHT, são dois fármacos com as seguintes estruturas, são amplamente utilizados no tratamento da epilepsia. A fim de minimizar a toxicidade, o monitoramento de anticonvulsivantes plasmáticos faz parte da rotina de muitas clínicas. Até onde sabemos, os principais métodos para isso são as técnicas de cromatografia, eletroforese e imunoensaio. Apesar desses métodos citados adequarem às necessidades, a necessidade de utilização de equipamentos e materiais caros torna o método não tão eficaz para as clínicas que necessitam de fazer essas análises rotineiramente. Então, basicamente, as análises clínicas elas vão precisar serem simples e rápidas. E a espectrofotometria é um método analítico simples para análise quantitativa. Entretanto, não é um método muito seletivo e necessita que os analíticos presentes na amostra tenham espectros diferentes com baixa sobreposição. Mas graças à ciência computacional e à estatística, a gente pode driblar esse problema passado. Métodos de calibração multivariados são aplicados no espectroscópico para a determinação simultânea de várias espécies em uma dada amostra. Foram utilizados na parte experimental desse artigo os seguintes reagentes. Foi utilizado um aparelho da Shimadzu UV1650, que é o seguinte aparelho, que os seguintes procedimentos. Foi feita a calibração de um componente, primeiramente, e em seguida foi feita a determinação do PLS de fármacos em solvente puro. O PLS são dois cálculos multivariados de espectros completos. Nesse método de calibração requer que apenas a concentração do analítico de interesse deve ser conhecida nas amostras de calibração. PLS representa duas modificações conhecidas, PLS1 e PLS2. A primeira realiza a decomposição, transição e regressão para apenas um componente. A segunda calcula variáveis latentes com base em todas as concentrações simultâneas em apenas uma calibração. Foi determinado a determinação de PLS de drogas no plasma, posteriormente a ter feito no solvente puro, e por fim comparado foi feito no método HPLC para a gente comparar posteriormente. Foi obtido o seguinte espectro, e nesse espectro a gente consegue visualizar que os PHT eles sobrepõem significativamente o espectro CBZ. Dessa forma, esses compostos não podem ser determinados na presença um do outro. Através dos procedimentos descritos, a gente pôde obter essa tabela, e nessa tabela a gente visualiza qual foi a concentração obtida em micrograma por ml para cada uma daquelas amostras. E alguns dados importantes que a gente pode tirar é que a recuperação média de PHT é 98,2% e de CBZ 98,4%. Foi possível também calcular o limite de detecção dessa técnica, que seria 0,73 e 0,58 respectivamente para PHT e CBZ no solvente puro e 0,89 e 0,84 microgramas por ml no plasma, também para PHT e CBZ. Devido à complexidade do soro humano, a probabilidade de contaminação do plasma é alta, e os métodos multivariados de calibração para determinação simultânea de fluidos biológicos usavam soluções sintéticas. Dessa forma, foi preparada uma solução de acordo com a tabela abaixo. E nela a gente fez o teste utilizando o PLS e o HPLC. Agora a gente pode observar aqui alguns dados estatísticos que foram apresentados no artigo, mas eu vou fazer a análise principalmente da nossa regressão, que a gente pode plotar o dado das concentrações obtidas no PLS e no HPLC, e como o HPLC é o nosso método de referência, eles deveriam dar uma regressão bem próxima de 1. E a gente pode observar aqui que em todos os métodos a gente teve uma regressão bem pequena, uma correlação dos dados grande. E devido a isso a gente pode afirmar que o PLS fornece resultados que estão muito próximos do HPLC. Então, essas seriam as principais vantagens do método, a simplicidade e menor custo. E analisando o PLS vezes o HPLC, apesar dele apresentar muito bem os nossos resultados, a gente ter resultados muito bons, devido à complexibilidade do plasma humano, não é aconselhado ainda a aplicação dos métodos para análise das amostras clínicas no momento, pois a técnica ainda precisa ser otimizada
E conforme a equipe afirma, eles estão estudando para melhorar esses dados.